Olá, mais um Hoje Pode no ar. Tava com saudade de vocês, né? Tivemos essa pequena mudança de veiculação, ao invés das quintas-feiras, vamos ficar indo ao ar nas sextas. Então você pode encontrar a gente aqui toda sexta-feira, toda semana, o nosso podcast semanal, Hoje Pode. E aqui a conversa é livre, né? Como nós sempre tratamos aqui, falamos sobre atualidade, sobre política, sobre o que acontece em Campina Grande, em toda a Paraíba, em todo o Brasil, por que não? E sempre com personalidades muito marcantes da nossa história política, não só de Campina, mas de todo o nosso estado. Enfim, eu sempre divido a bancada com pessoas que com certeza agregam demais a nossa conversa. Inclusive, você tem agregado bastante também. Eu quero aproveitar aqui e agradecer. Eu nem lembro aqui qual é essa edição, acho que é a 8ª edição, né, Paloma? 9ª edição. A 9ª edição já do Hoje Pode, ou seja, já produzimos bastante aqui. Tivemos conversas muito esclarecedoras, trouxemos pontos um tanto quanto polêmicos, mais nevrálgicos, sensíveis da nossa política, mas alguém tem que falar algumas verdades, né? E a gente tá aqui para isso. A nossa bancada foi feita, pensada e criada nesse sentido. A conversa realmente ela é livre e democrática, assim como propõe a nossa Rede Ita. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua audiência de toda semana e pela sua participação aqui também. Vou fazer como sempre faço, pedir para Caio, nosso querido técnico, abrir as câmeras, porque, se você não sabia, agora está sabendo quem está comigo, dividindo a bancada, Marinaldo Cardoso. Ele é ex-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, ex-vereador, também foi candidato a vice-prefeito de Campina Grande, junto com o Dr. Johnny Bezerra. A gente vai falar sobre isso também. E passou por 5 mandatos na Câmara, não é isso? Seja muito bem-vindo, Marinaldo. É um prazer recebê-lo. Um prazer meu, toda honra. Eu me sinto muito feliz e orgulhoso de estar aqui participando do Hoje Pode. A audiência é enorme, entendeu? E participar da 9ª edição do Pode, para mim é motivo de orgulho, satisfação e, assim, muito feliz, Milena, de ser entrevistado por você. Você sabe, não é missa de corpo presente, eu tenho uma admiração você como profissional, você tem ajudado muito a nossa cidade. Eu sinto, às vezes que fui entrevistado por você, em suas entrevistas, você demonstra o seu bem-querer, o seu amor por Campina. Isso é muito importante e nos deixa nós muito felizes, principalmente quem ama Campina, quem gosta de Campina. Então, mesmo sabendo que o programa não é só para Campina, é para a Paraíba toda, verdade, mas eu quero aqui registrar esse respeito, esse carinho que tenho com você como profissional, pela sua inteligência. Obrigada, de se fazer jornalismo. Muito obrigada de verdade, né? É muito bom ouvir isso. Quando a gente trabalha com comunicação, o feedback é muito importante, né? Não só de quem está do lado de lá nos assistindo, como também com quem a gente conversa, troca uma ideia nas entrevistas, enfim. Mas vamos lá direto para as nossas pautas, né? Nós temos aqui, eu considero que são 50 minutos muito pequenos, é pouco tempo para falar sobre tanta coisa. E quando a gente fala da pauta política, principalmente no que diz respeito à Campina, claro, a Paraíba como um todo, mas quando a gente fala de Campina, a gente pode tratar aqui como esses últimos meses como meses muito difíceis para a cidade, né? Enfim, a gente está vivendo uma crise, e eu já comentei isso aqui outras vezes. Estamos tratando de fatos, é uma crise na saúde, uma crise setorial, uma crise de gestão, que tem acabado refletindo também na relação da própria gestão do gestor com os munícipes, com o seu próprio secretariado, enfim. Mas vamos começar, e aí eu vou ser redundante, do início mesmo. Para quem conhece a trajetória de Marinaldo Cardoso, sabe que ele deu início, enfim, à sua carreira política, principalmente no que diz respeito à gestão passada do prefeito Bruno. O senhor estava do lado de lá, né? E, de repente, esse jogo virou. Quando a gente se aproximou das eleições municipais do ano passado, pouco tempo antes ali houve algumas querelas e o senhor acabou, de fato, trocando de lado. E para quem conhece Marinaldo, eu já entrevistei o senhor várias vezes, o senhor defendia veementemente, parecia levar como uma espécie de honra mesmo, de bandeira. Estava do lado do prefeito Bruno e, de repente, a coisa mudou. Sendo bem sincero, bem franco, o que aconteceu? Milena, essa é uma pergunta que muitos me fazem e você tem uma ideia, quando eu acompanhei o atual gestor,
em todos os momentos da vida política dele. Sim. Desde quando ele foi vereador, e eu também fui candidato a vereador, eu, na condição de candidato, eu ainda o ajudei. Algumas lideranças na cidade que eu tinha para ficar comigo. Então, eu estava numa situação na época, na eleição de 2012, aliás, 2012, que assumimos em 2013. Então, eu estava numa situação confortável, então deu para fazer o ajudá-lo. Depois veio, quando chegou na Câmara Municipal, ele se lançou a presidente da Câmara, junto com... Era ele de um lado, Tovar de outro. Sim, e eu comprei a briga, fui para o apoio de Bruno, a ele. Depois veio a eleição de deputado estadual. Eu também o acompanhei. Veio a eleição depois de deputado federal, mesmo sabendo das dificuldades, já que era ele e Pedro que concorria, que inclusive na época era tão acirrado entre eles, que até o nome, ele não utilizou o nome de Cunha Lima. Eu acho que... Bruno, né? E ponto. Quem todos sabem disso. Então, não utilizou. Inclusive, naquela mesma época, eu até o condenei, assim, de não fazer. Você não concordou? Não concordei. Mas, mesmo assim, fomos para uma campanha. Veio aquele momento da decisão entre ele e o deputado Tovar. Quem seria o candidato? E eu fui o primeiro a me lançar favorável à candidatura do mesmo. Só um adendo. Por que o senhor acreditou tanto sempre, desde o começo, nessa figura do Bruno? Não, acreditei pela forma de, assim, eu achava que ele poderia avançar muito mais. Eu acredito, Milena, que pela forma que ele se comportou durante a condição de deputado, a condição de candidato a federal. E assim, pelo conhecimento que eu tinha, o Odgar tem a possibilidade, por ter uma boa oratória, visualmente, eu sempre tenho dito que se leva muito ainda a questão de votar pela estética visual. Infelizmente, mas isso acontece. Se sabe que isso é um adendo a mais na política, né? Então eu digo, aí tem futuro, aí vai longe. Mas aí veio a questão da decisão. Prefeito, o acompanhei, fui candidato a presidente da Câmara. Eu confesso a você, Milena, começou logo a primeira decepção. Eu não tive o apoio desejado na condição para concorrer às eleições da Câmara. Você esperava um retorno? Eu esperava um retorno. Eu tive que me mobilizar sozinho. Foi mesmo? Sozinho para ganhar as eleições da Câmara. Mas hoje se prega que ajudou. Não ajudou. Eu tive... tanto que no segundo biênio eu fui eleito, consegui conduzir a eleição do Sargento Neto para o segundo biênio, depois eu apoiei Sargento Neto para deputado estadual e depois, como a eleição tinha sido antecipada, essa história você sabe, e eu tinha a condição e me elegi os 2 biênios sozinho, com articulação, claro, agradecendo aos vereadores que confiaram, que acreditaram em mim. Mas a articulação do executivo? Zero. Tá entendendo? Até mesmo que não queria se dispor com outros colegas vereadores, né? Tá entendendo? Mas tudo bem, fizemos dessa forma. Mas o pior foi no decorrer da gestão. Algumas coisas que foram acontecendo na gestão, por mais, como você bem aqui falou, por mais que eu defendesse com veemência, olha, eu defendi para que ele não fosse empichado, eu defendi para que... Eu lembro. Para que, você lembra, defendi para que não fosse, as CPIs que foram apresentadas, mas eu vou dizer também que o motivo por que eu não coloquei as CPI à frente, não foi só pela questão de estar do lado da gestão. Teve pressão, teve? Não, pressão teve. Teve sim pressão. Tanto dele com inclusive dos secretários.
Teve um secretário que chegou, inclusive, a me condicionar. Você agora tem que mostrar se você é caba macho ou não mesmo, que isso não se trata de você ser macho ou... Então, isso é uma prática comum ali. Exato. Então, isso não se trata de você ser macho, não. É você ser correto. E eu confesso a você, as duas... Aliás, as três... A primeira CPI que solicitava a apuração contra o hospital João 23, que ela estava errado, o pedido estava errado. Além do pedido estava errado, não conseguiu as 8 assinaturas suficientes para que ela fosse incrementada. Houve, sim, as 8 assinaturas, depois houve uma retirada de uma assinatura, quando o vereador viu que o pedido estava errado. Porque o pedido não era para fiscalizar o hospital. O pedido era para apurar um falecimento ou uma pessoa que foi a óbito no hospital. Possível erro médico. Exatamente. E isso não era competência da Câmara. É competência do Conselho Regional de Medicina. Apurar isso aí. Então, veja bem. Mas isso colocaria o prefeito em maus lençóis também, né? É verdade. Mas, assim, além do... Não tem assinatura. Aí vamos para as duas. Uma que tratava sobre questão também de saúde. Então, naquele momento, você tem uma ideia, nós estávamos vivenciando um momento difícil. Foi solicitado dentro do próprio ofício da CPI 5 membros. 5 para um, 5 para outro. Onde Milena, eu faço sempre indagação. Onde é que você conseguiria, no período eleitoral, você ter 10 vereadores para ele implementar 2 CPIs na casa? Não tinha. Porque eu confesso a você, na condição de candidato, eu não ia me dispor a deixar de estar na rua participando da campanha para estar... Perder tempo de campanha. Para estar dedicado a uma CPI que precisa CPI, ela tem que seguir o rito e não pode ter nenhuma... Tem momentos, às vezes, por conta de uma vírgula, você pode ela ser derrubada na justiça, com liminar na justiça. Então, tem que ser estar muito atento à CPI para que ela ande. Então, esse foi um dos motivos que eu não a coloquei. Mas deixando claro que pressão houve. E a pressão, inclusive, do próprio gestor, que às vezes chegava para a imprensa e dizia que não estava preocupado com o CPI, mas ao mesmo tempo me chamava e pedia para que sentasse em cima. Ou seja, tinha preocupação. Tinha preocupação. Claro. Está entendendo? Então, assim, Milena, o que é que... Toda essa defesa que fiz, inclusive ajudei nas articulações dos empréstimos, mas enquanto eu trabalhava para defender a gestão, de outro lado, eu não podia fazer sequer uma foto, um exemplo com o Romero. Eu cheguei uma certa vez... Eu ia tocar nesse ponto. Pronto. Romero era carta do baralho virada, que ninguém podia tocar nesse nome. Por um tempo, então, a gente está falando aqui de um momento em que Romero foi evitado na gestão. Ele não queria associar a imagem dele a Romero. Que eu estranhava muito. Como é que você... a pessoa que lhe elege, que ajuda a eleger, porque Romero foi quem o ajudou a eleger. Não só a ele, Romero ajudou também quem estava ao lado de Romero. Eu mesmo, nas minhas entrevistas, quando eu fui eleito vereador por 2 vezes no mandato de Romero, eu sempre disse, minha eleição foi fruto da boa gestão que Romero realizou nessa cidade. Então, aquele período, quem estava próximo de Romero estava bem. Estava bem porque Romero realmente mostrou para que veio. Entendeu? Então, depois eu estranhava. Como é que alguém que lhe ajuda a eleger, você trata com desprezo? Veio a eleição para deputado federal de Romero. Eu presenciei as articulações, o gabinete do prefeito sendo mobilizado, pessoas sendo mobilizadas para apoiar outros candidatos a federal. Isso é revelador.
Entendeu? Porque o tempo todo o gestor defendeu que não havia nenhum tipo de querela, né? Estava tudo bem, as relações estavam preservadas, mas houve mesmo esse... Houve, você tem uma ideia. Então, às vezes que estive em Brasília, sempre procurando o Romero para encaminhamentos de emendas, que é uma prática minha de lutar por emendas Sim. para as entidades sociais. E, inclusive, o Romero, na época, aportou aqui para a PAI, para a Casa do Menino, a Casa do Dr. João Moura, e eu sempre nessa articulação. E quando estava lá, tirei certa vez uma foto com o Romero, eu, de repente, recebo uma mensagem, por que essa foto? E eu ficava a me perguntar, eu vou ter que me intrigar de um amigo histórico como o Romero, entendeu? O Romero sabia disso? Olha, Milena, eu confesso a você, eu ficava tão assim... Eu ficava, eu diria assim, constrangido em falar para Romero. Até mesmo porque teve um momento que eu até não falava, porque eu ainda pregava que houvesse a união. Que realmente houve e não precisou de mim, né? Depois... O senhor é muito resiliente, viu? Entendeu? Porque o senhor acreditou... até nos momentos em que ninguém mais acreditava, né? Exatamente. A imprensa já tinha desacreditado naquela época também e o senhor insistiu nessa... Então eu... Não, porque eu não ia apagar fogo com gasolina, né? Entendeu? Sempre muito pacífico. Pacífico, da mesma forma que atuava pacificamente para pacificar a Câmara Municipal nas demandas que chegavam à Câmara, eu também participava nessa articulação. Então, assim, Milena, confesso a você, se você me perguntasse assim, você hoje está arrependido de ter dado todo o suporte? Não me arrependo, até mesmo porque eu defendia também a cidade. A questão de ajudar para que os empréstimos acontecessem, eu não estou arrependido. Agora, se você me perguntar, Arnaldo, você foi perseguido? Fui desde a gestão. Dentro da própria gestão? Desde a própria gestão. Eu era perseguido, e eu sofria calado, entendeu? Não revelava para ninguém. Por isso que depois que tomei a decisão, eu fui rotulado por alguns, né? Mais da família do açude velho, entendeu? Porque outra coisa, Milena, eu quero assim, eu sempre tenho dito isso, eu acredito que você acompanhou algumas das minhas, das entrevistas que concedi. Sim. Eu sempre disse, eu não rompi com grupo, eu rompi com pessoas, entendeu? Se eu chegar aqui para falar para você que eu rompi com o Romero, não. Romero é meu amigo. Romero é meu amigo e sabe realmente fazer política e fazer gestão. Já que ele é seu amigo, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para um amigo que talvez conheça o outro. Por que você acha que Romero não rompe com o grupo? Por que ele sempre volta? E por que, por exemplo, nessa crise, principalmente no setor da saúde, que a cidade vive, por que de alguma forma Romero tenta justificar as fragilidades e os erros de Bruno? Olha, eu vejo o seguinte, Romero ajudou a eleger a primeira vez, ajudou a segunda. A essas alturas, Romero, ele é partícipe. Assim, ele é cúmplice, né? Não digo cúmplice, tá entendendo? Porque ele não concorda, mas ele é pacífico, até mesmo para ajudar e para ajudar a defender também. Porque você ajuda a eleger, mesmo que esteja errado, mas você vai ter que continuar ali, até defendendo. Às vezes que estive defendendo a gestão, eu defendia porque eu ajudei no primeiro momento a eleger. Então, se eu ajudei, eu tenho também a responsabilidade de ajudar a administrar. Mas só que o pessoal queria só me usar para ajudar na administração, eu tinha que ajudar, mas em contrapartida, muitas vezes eu era mal interpretado. Mal interpretado, Milena, de você, às vezes, ter matérias que, às vezes, queria que eu colocasse, às vezes, ferindo o regimento, ferindo a lei orgânica, e isso eu não fiz.
entendeu? Não fiz. Você não abriu a guarda. Até mesmo porque tinha matérias... Por exemplo, o senhor lembra de alguma? Pronto, eu vou lhe dizer aqui, o empréstimo para o Fronplata. O polêmico empréstimo. O polêmico empréstimo para o Fronplata. Alguns secretários queriam que eu colocasse a gente só tendo 14 votos. E, constitucionalmente, não é 14 votos, são 16 votos. Não, era esse questionamento, sempre esse questionamento. Eu digo, se eu colocar, será prejudicado. Olha, eu fazendo bem. Porque se eu quisesse, fosse do meu interesse para não ver o empréstimo do Fronplata se concretizar, eu tinha colocado em votação para ter só os 14 votos. E ia ser questionado judicialmente. Aquele episódio que houve na Câmara, daquela convocação extraordinária, eu fiz aquela convocação porque a bancada que eu fazia parte foi convencida que eu tinha que fazer. Então, mais uma vez foi pressionado. Foi pressionado, tá entendendo? Porque a gestão pressionou aos vereadores da bancada que eu fazia parte. E eu fazia parte de uma bancada, mesmo na condição de presidente, mas não era viável. Agora só fizemos regimentalmente, conforme previa, mas sabendo que poderia acontecer aquela liminar na justiça, que aconteceu. Uhum. E na terça-feira, que eu discutia, porque eu disse, vamos deixar para a terça-feira que nós colocamos, vá a condição de colocar e colocar com segurança regimental, e a gente não tinha problema. E assim fizemos e se concretizou. O empréstimo, Milena, para o açude, a recuperação do açude novo, que eu confesso a você, eu não poderia deixar de ser contra esse empréstimo, porque quantas vezes eu fiz requerimento solicitando a revitalização do açude novo. Agora, só eu tinha uma coisa que eu era contra, e eu expressava ser contra isso, era a construção daquela ponte. O dinheiro que se investiu naquela ponte, que não foi muito barato, se aplicasse no Hospital da Criança. Agora, os recursos para a revitalização do açude novo, eu era favorável. Por isso que defendi esse empréstimo, e acho que você se recorda que esse empréstimo, no dia da votação para esse empréstimo, houve uma queda, tem uma das vereadoras que estava participando de forma online, na hora que se coloca o projeto em votação, a internet cai. E o voto dela partiu por telefone. Você se lembra bem disso? Sim. Então, foi a vereadora Ivonete, né? Foi. E ali foi judicializado. Mas quando eu tive conhecimento... Muitas coincidências num dia só, né? Muita coincidência, é verdade. Então, assim, foi judicializado, e o que eu fiz? Assim que terminou a sessão, eu o comuniquei ao atual gestor que ia ser judicializado, e a obra e o afim, ou seja, o empréstimo era importante, a finalidade do empréstimo era importante, e as obras precisavam ser iniciadas. E se houvesse a judicialização, ela ia prejudicar. O que eu fiz? Mandei o autógrafo rápido para que a Procuradoria, em tempo hábil, pudesse agilizar a sanção do projeto. Sim. Tanto que foi naquele mesmo dia, quando saiu a liminar, já existia a lei. Então, é ajudar ou não uma gestão? Não tenho dúvida. Marinaldo, a gente vai fazer uma pequena pausa, tá? Na volta a gente vai tomar um café aqui, porque o assunto já começou quente, está esquentando ainda mais. O café ajuda a gente a manter esse clima por aqui. Fica por aí, na volta, tem muito mais. Inclusive, a gente vai falar sobre essa virada de chave ainda, dessa mudança de lado, né? Marinaldo Cardoso, que era da situação, foi para a oposição. A gente vai falar ainda também sobre 2026 e muitas polêmicas ainda estão por vir. Fica por aí.
De volta para Hoje Pode e mais uma conversa aqui, né? Reveladora, por que não? A gente tem tido aqui conversas, eu diria no mínimo esclarecedoras, temos falado muito de gestão, do executivo, temos tratado aqui de assuntos complexos. Isso porque a nossa intenção não é só trazer à tona as verdades, né? Mas principalmente trazê-las de um jeito que as pessoas entendam. Antes disso, vamos chamar aqui a nossa vinheta? Tomar um cafezinho comigo? Menino, o Marinaldo gosta mesmo de café, porque antes a gente chamar a vinheta, ele já terminou o café dele, viu? Mas gostoso, o cafezinho é bom demais, bom né? Demais, bom demais. Dá uma esquentada e o velho e bom café brasileiro é insubstituível. Mas vamos lá, a gente estava falando aqui, para quem estava acompanhando a gente, Marinaldo, sobre as crises que você viveu até chegar ao ponto de, como você mesmo disse, intitulou, romper com pessoas da gestão municipal. Eu queria que você falasse agora diretamente dessa virada de chave. A gente falou aqui de fatos que se sucederam, mas quando foi a decisão? Como é que foi? Agora não dá mais. Primeiro, teve também a questão partidária, né? Como eu... O conflito partidário. Eu do republicano, eu fiquei no republicano, até mesmo porque eu via naquele instante que o republicano era o partido mais viável, que me dava condição para que eu partisse para uma reeleição. Sim. Era o republicano e eu me mantive no republicano. Republicanos, oposição ao prefeito Bruno, né? Era oposição. O partido de Adriano Galdino. Mas lembrando que, assim, o republicano, eu estou com 5 mandatos, 4 foi pelo republicano. Sim, tem uma história no partido. Uma história. Você tem uma ideia, todas as nominatas dos últimos de 2012 para cá, quem sempre montou foi eu. 3 dele com Lula Cabral, o saudoso Lula Cabral. Então, eu tenho uma história no republicano. Sim. E essa história e que o republicano tinha, se fazia esse diferencial. Então, eu me mantive no republicano, mas deixando claro, às vezes, quando eu sempre falava de ficar no republicano, eu sempre dizia ao próprio pessoal do republicano que a condição de ficar no republicano poderia, se trabalhava, inclusive, antes, o próprio republicano poderia até vir a acompanhar a gestão. Tinha essa possibilidade na época? Tinha essa possibilidade, tá certo? Então, quando fiquei no republicano, então, o republicano, a decisão que o republicano tomasse, eu tinha que acompanhá-lo. Então, quando o republicano decidiu que teria candidatura a vice-prefeito, então, o candidato ideal que o republicano naquele momento viu foi a minha pessoa. Inclusive por pesquisa, eu aparecia muito bem nas pesquisas, na condição de candidato a vereador. Então, me chamaram e colocou que eu tinha que... Eu até resisti no momento que a minha pretensão era ser candidato a vereador. Legislativo. Até mesmo porque eu teria a condição de continuar. Os próprios vereadores já desenhavam que eu continuaria na presidência da Câmara. O senhor queria estar na presidência hoje? Hoje não. Confesso a você, não. Enfrentar o que o coitado de Saulo tem enfrentado é difícil, né? Saulo tem enfrentado uma dificuldade que eu enfrentei. As questões de repasse constitucional que a Câmara tem direito, Saulo está sofrendo o que eu sofri. Você tem uma ideia, em 2024, se eu não tivesse tanta agilidade junto com a minha equipe, não quero trazer só um mérito para mim, né? Com a minha equipe técnica, financeira e contábil da Câmara, hoje eu estava inviável, eu estava impedido até de ser candidato, porque eu não teria pago patronal, não teria pago 13º. Então, a prefeitura, ou seja, o executivo deixou de fazer repasses? Deixou de fazer repasse. 2024. Ou seja, é uma coisa antiga já. Não é dessa gestão. Você tem uma ideia, Milena? Em 2021, quando eu iniciei, eu paguei 15 folhas dentro de um ano. Em 2022, e devolvi ainda na época 2 milhões. Porque, constitucionalmente,
a Câmara Municipal, ela não pode ficar com dinheiro em caixa. Tem que devolver ao Tesouro Municipal. Paga todo mundo e devolve o excedente. Devolve o excedente. Aliás, não é excedente. Você devolve aquilo que você não conseguiu aplicar. Você tem uma ideia? Em 2021, eu devolvi porque eu não deu tempo para fazer uma licitação para que eu pudesse fazer algo de uma reforma na Câmara Municipal. Em 2021 e 2022, devolvi quase 3 milhões, porque chegou também o repasse no final do ano. Ou seja, não deu tempo. O repasse chegou atrasado, você não conseguiu nem articular... Porque você só pode... dinheiro. Para você gastar, você tem que digamos, a Câmara Municipal, ela tem os recursos que chega à Câmara, 70% é para pessoal, mas 30% é para estrutura, ou seja, a gente é para manutenção da casa. Certo. Mas só que aquela manutenção tem que ter licitação. Tudo tem que estar dentro enquadrado dentro das normas que a lei exige. Então, quando os recursos chegam no final de ano, você não dá tempo de fazer a licitação, cumprir prazo. Como se faz uma licitação em poucos dias, dentro de um mês? Não tem condição. Então, você tem que ir obrigado a devolver. Em 2023, fizemos isso, 2021, 2022, 2023. 2024 foi um ano atípico. Um ano que a Câmara deu tempo a utilizar, já sabendo do que, se eu já preparado do que esperava, eu digo, eu não vou esperar que chegue recurso aqui no final do ano, até mesmo para eu adequar o índice de pessoal. Sim. Eu me organizei durante todo o ano. Ano eleitoral também, Ano eleitoral, né? Eu me organizei e, por incrível que pareça, foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque no final do ano, os secretários e o próprio gestor achava que eu estava, naquele ano, ia precisar do índice de recursos para chegar ao índice de 70%. Só que eu tinha índice suficiente. Então, nós conseguimos, graças a Deus. Eu quero aproveitar esse momento e agradecer mais uma vez a Deus e a nossa equipe técnica da Câmara Municipal que me acompanhava. E nós conseguimos, Milena, no ano de 2024, nós pagamos 14 folhas. Histórico para a Câmara Municipal. Nós pagamos tudo patronal, IPSEM, INSS, para o pessoal entender. IPSEM, INSS, tudo, deixamos tudo em dias. A folha ficou quitada. Ficou quitada, pagamos inclusive uma folha de texto de férias. Algo histórico que nunca aconteceu na Câmara Municipal. Mas a torcida era contrária. A torcida era contrária. A torcida era para que eu não conseguisse pagar, para que eu ficasse inelegível, para que eu ficasse... Então já havia uma articulação aí. Já, entendeu? Então conseguimos fazer isso. Conseguimos, que foi surpresa para todos. Você conseguir pagar as 13 folhas normal, mais uma folha de 13º e ainda ficando sem receber, sem ter receber um direito que é da Câmara Municipal, ficamos sem receber ainda 6 milhões. 6 milhões que era um direito constitucional. E qual era a justificativa para esse dinheiro não ter chegado nos cofres? A justificativa é que, primeiro, que não havia mais diálogo. Diálogo entre a presidência da Câmara e o Executivo. Não havia mais esse diálogo. O senhor tentou em algum momento? Você tem uma ideia, Milena, quando havia o diálogo, ainda havia diálogo, até 2023, era com muita dificuldade mesmo, dos repasses constitucional, direito constitucional da Câmara ser cumprido. Você imagina quando não houve o diálogo. Mas é uma queixa muito comum, inclusive dos próprios secretários dele, né? Até hoje. É uma queixa de que é muito difícil encontrá-lo. Já teve chefe de pasta, secretário que deixou pastas importantes aqui na cidade porque não conseguia contato com o prefeito. É muito difícil. Assim, é onde vem aquela história. Eu achava que era possível. Eu acreditava que o atual gestor fosse longe,
com a perspectiva de futuro, mas hoje nós vivemos uma situação muito difícil a cidade. Eu não quero, assim, não estou falando isso assim com prazer, eu falo com tristeza, Milena. Nós estamos vivendo numa cidade onde não há geração de emprego, não há geração de emprego. Os empresários que hoje nós temos na cidade, desmotivado a investir na cidade. Então, quando nós não temos os empresários que são de Campina, que amam Campina, desmotivados para investir na cidade, então é sinônimo de uma cidade arrasada. Então, a cidade atualmente enfrenta dificuldades grandes. Eu vejo com tristeza. Enfrenta dificuldade não é só na saúde, não. Se fala em saúde, se propaga muito saúde, mas vamos para o social. Nós temos entidades, as entidades filantrópicas que prestam serviços relevantes a essa cidade, que tem de meses que ela não consegue receber subvenções, que é lei, que elas têm direito, por lei, de receber, e não recebe. Aí você pergunta qual o valor dessas subvenções. Tem entidade que recebe R$ 2.000 reais, R$ 3.000 reais, e não chega para essas entidades se manter para pagar a conta d'água, a conta da energia, e que presta serviços que o poder público não consegue alcançar. Deveria alcançar e não alcança. E não alcança. Então, são questões como essa que nos deixam tristes. Aí você tem uma ideia. Eu tenho recebido, Milena, por dia, a quantidade de pessoas reclamando, outras inclusive pedindo socorro, crianças que precisam receber o leite que tem tolerância à lactose, e às vezes que a secretaria tem que entregar esse leite para essas crianças e não estão entregando, e são caros, tem pessoas que não têm condição de comprar. E nós vivemos numa situação difícil. Quando se fala aí no Natal Iluminado, agora foi reduzido, mas assim mesmo ainda é muito dinheiro para você ver tantas lâmpadas lá. O investimento é alto. Entendeu? Enquanto tem muito um Natal iluminado, mas que adianta você ter um Natal iluminado e saber que tem crianças que morrendo de fome, porque não tem um leite, que é uma obrigação, tem recurso, o recurso é para chegar para a compra desse leite. Aí, falando em medicação, pessoas que não conseguem fazer uma cirurgia eletiva, como às vezes uma simples cirurgia de apendicite, não consegue se realizar nessa cidade. Então, é motivo da gente ficar muito triste. Você que ama a cidade, que gosta da cidade, e vê a cidade nesse marasmo. Então, eu até torço que ela saia, que se supere. Porque quem ama essa cidade não quer ver. Eu não sou daquele que hoje, por não estar participando da gestão, que não quero que torce negativamente. Que torce negativamente, entendeu? Às vezes, quando nós estamos aqui, e eu estou aqui fazendo essa crítica, eu espero que ela seja uma crítica construtiva e alerte a quem está lá tomando conta, que mude, que planeje para essa mudança. Marinaldo, falando em Câmara, né, o senhor disse que sua pretensão nas eleições do ano passado não estavam fincadas na possibilidade de ser vice, né? Enfim, o senhor queria continuar no Legislativo, sua intenção era essa. Mas hoje o senhor tem claramente uma extensão sua, que é a sua esposa, Aninha Cardoso, que conseguiu uma vaga no Legislativo, e tem feito um trabalho, eu diria que muito ativo, porque confesso até que me surpreendi pela postura incisiva dela nas sessões, né? Tem colocado o seu pensamento, sua visão, tem cobrado muito do Executivo. E aí é um reconhecimento que eu faço enquanto alguém que acompanha as sessões com muita frequência. E o senhor se surpreendeu com a postura de Aninha e acredita que ela tem feito um trabalho que o senhor faria na Câmara? Eu confesso a você que eu me surpreendi, pelo tempo. Ela pegou muito rápido. Esperava que isso pudesse acontecer até no segundo ano, mas ela foi já chegando, está fazendo um bom trabalho, inclusive, assim,
continua sendo perseguida, foi perseguida durante a campanha. Ela tem sido perseguida. Foi, entendeu? Você tem uma ideia, de vez em quando nós percebemos alguns movimentos com relação ao posicionamento dela, mas estou gostando do posicionamento firme. E, assim, você sabe que ela foi perseguida juridicamente com um processo que, graças a Deus, nós já vencemos na primeira instância, vencemos na segunda. Sim. E recorreram agora para Brasília, mas o direito é bom e vamos se superar. E quando eu falo de perseguição, é que essas ações, elas nasceram dentro da gestão. Foi pessoas que fazem parte, você tem uma ideia, teve um candidato que obteve 28 votos. Aí você pergunta, por que esse rapaz que moveu essa ação contra a Aninha é funcionário da prefeitura? E alguns falam, não, ele foi porque senão ia ser botado para fora. Vamos esclarecer aqui para quem está assistindo. Essa ação trata de quê? Foi a questão alegando que a Aninha não se descompatibilizou no período disso. Correto. Tá entendendo? Aí queriam derrubar o mandato dela, exatamente. Né? Mas ela se descompatibilizou no tempo certo. Inclusive Vocês conseguiram provar isso? Já conseguimos provar, entendeu? Então não vejo assim. Agora, para que a Campinas saiba, a mobilização para essas ações, teve uma que foi do próprio PSDB. O PSDB é quem? Um dos advogados que assinou a petição trabalhava na STTP. É muito ligado à atual gestão. Então, para você ter uma ideia, partiu da onde? Qual a intenção de tirar a vereadora Aninha do cargo? Porque está realmente falando a verdade e está incomodando. Está incomodando. Mas esse é o papel dela e na convicção que ela não irá se render a determinado tipo de ameaça. Inclusive, ela tem cobrado muito pela efetivação e pela instalação da CPI da saúde, né? O senhor falou no primeiro bloco dessas CPIs que não foram para frente. E o senhor, à época, era presidente da casa. E falou claramente aqui que houve uma pressão para que essas CPIs não caminhassem, né? O senhor acha que o que está acontecendo agora com a CPI da saúde nada mais é do que uma repetição de episódio? Repetição de episódio. Agora, só que, se você observar, a CPI agora, ela só são 2 CPI, mas só pede 3 membros, não pede mais os 5. Não pede mais os 5, é 3. E não está no período... E mesmo assim... E não está no período eleitoral. Não está no período eleitoral, certo? Então, hoje é outra realidade. Então, 3 membros para cada, nem há vereadores suficientes para, se quiserem implementar... Ela poderia ser instalada a qualquer momento. Poderia ser Não instalada. há motivos para não. Não há motivo para não. Entendeu? Agora, o pedido não tem divergência no pedido. As finalidades estão lá. Tanto que o jurídico do Executivo, né, a Procuradoria, não dá uma justificativa concreta, né, para não instalação, apenas o silêncio. É o que acontece. É isso, os prazos estão correndo, tá entendendo? Eu acredito que essas CPIs, ela não sendo instalada, inclusive, se o pessoal foram protocolar uma CPI, isso, assim, a tática hoje da atual gestão é tentar abafar um caso buscando o outro. Por exemplo... Cortina de fumaça. Cortina de fumaça, como é o caso daquele episódio que houve da Cagepa, né? Tá entendendo? Aquilo foi uma questão, assim, que, inclusive, não vejo nenhum problema, porque houve agilidade por parte do governo
de imediatamente, de dar uma resposta, de fazer o que tinha de ser feito, e que foi feito e continua sendo feito. Com relação aos outros reservatórios, não vejo motivo nenhum de ir fiscalizar, de ir se apurar, ver se tem mais motivo de CPI, entendeu? Até mesmo porque quem deveria implantar uma CPI para a CAGEPA é a Assembleia Legislativa. A competência é dos deputados, né? É dos deputados. É um órgão estadual. Agora, não resta dúvida que é um serviço que é prestado à cidade. Os vereadores, custa estar lá acompanhando, oficializando, dando sugestão. Poderia até se partir da própria Câmara Municipal, através de um requerimento, sugerindo a deputados na Assembleia a incrementar uma CPI. Isso é possível. Quer dizer, você pode sugerir. Agora, a Câmara não tem competência para implantar CPI para investigar uma instituição estadual. E sim, ainda poderia se fazer uma CPI mista, de Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, entendeu? Eu não vejo problema em você apurar. Olha, se está errado, você tem uma ideia, hoje hoje estou no grupo do governo do Estado, mas sempre quando estive contra, eu nunca fui para fazer crítica ao governo. Quando eu ia em forma de sugestões, sugerindo, mostrando que estava errado, tá entendendo? Isso é o papel do vereador. E a vereadora Aninha, voltando, ela está fazendo o que compete. E ela foi eleita na condição de oposição. E a oposição é para fazer o que ela está fazendo. Entendeu? Vendo o que está errado, mostrando, e vai chegar um determinado momento em que ela vai também ter ela já tem alguns e vai ter projetos propositivos. Talvez nem todos possam ser sancionados, né? Como, por exemplo, eu até hoje eu não entendo, Milena, é outro fato aqui que eu quero deixar claro. Vocês sabem qual o nome do Parque Linear? O Parque Linear lá do Santa Rosa, aquele parque que foi iniciado por Romero. Vocês sabem qual o nome? Não. É o Parque Linear Evandro Cunha Lima. O projeto foi meu. Aí você pergunta, quem sancionou esse projeto? Eu mesmo tive que bater o escanteio e vim fazer o gol de cabeça. Sozinho. Por quê? Eu não entendo porque o prefeito não sancionou o projeto do seu avô. Com o nome do avô. Do nome do avô, só porque era o projeto feito por Marinaldo. Não entendeu? foi sancionado. Que muito... Mas foi... Eu o promulguei. Eu mesmo promulguei. Hoje é lei. Hoje o nome é Parque... Evandro Cunha Lima. Parque Linear Evandro Cunha Lima. Isso nunca foi mencionado. Entendeu? Então, aí você se pergunta, mas por quê? O que foi que houve? Você não sancionar um projeto tão significante, muito merecido. E o avô que ele defende tanto, né? Que foi um pai. Exatamente. E que, diga-se passagem, um homem que eu tive uma das felicidades de conviver com ele e que, confesso a você, um homem de uma dignidade extraordinária. Sabia fazer política, sabia respeitar as pessoas. Será que estaria orgulhoso hoje do neto? Eu acho que tem algumas... Eu vou dizer aqui um episódio. Quando houve naquela sexta-feira, eu não estou lembrado aqui o dia, mas foi numa sexta-feira, que eu fui convidado para um encontro, que eu achava até que esse encontro seria para nós discutirmos a eleição dos conselheiros tutelares que aconteceria no domingo, Milena. No domingo. Mas quando cheguei lá, eu achava, fui pego de surpresa, que era para comunicar da demissão em massa.
Record 2023, né? Aquela demissão em massa. E eu fui o único na reunião, entre todos que estavam presentes, que não deu uma só palavra. Não deu uma só palavra. E alguns que ali estavam, que fez rasgados... O senhor não foi nem consultado? Consultado antes, não. Não fui consultado. Então, e eu não sei se... Tinha 2 vereadores presentes, 2 líderes de bancada. Eu não sei se eles foram consultados. E, ao terminar a reunião, eu cheguei... A minha simples palavra, o que eu o perguntei. Eu quero só saber, depois de toda indagação feita na reunião, a minha pergunta só foi uma. Já foi apertado o gatilho? Aí comunicaram que sim. Eu disse, não tem mais o que fazer. Já tinha sido feito. Tinha sido feito. E, resultado, reuni a bancada. Foi na sexta. No sábado, eu reuni a bancada. Um dos vereadores não foi para essa reunião. Aí comunicou o prefeito. Vereador da situação. Sim. Aí o prefeito já ligou para outro na hora da reunião. Tá havendo uma reunião aí, o presidente Marinaldo convocou uma reunião sem me comunicar. Ora, eu convoquei a bancada para comunicar que houve a demissão em massa. E aquele dia foi um final de semana terrível. Terrível. E eu confesso a você que eu não me senti bem, porque eu vi pai de famílias indo para as UPAs. Existem pessoas ainda com sequelas daquele episódio. Do impacto que recebeu. Pai de família que recebe salário mínimo. Quem mais sente, né? É quem mais sente. Aí para a UPA, os próprios funcionários que estavam na UPA atendendo, que estavam demitidos. Estavam trabalhando na UPA, mas estavam demitidos. Não foi uma demissão coletiva? Então, você imagina, o próprio funcionário que estava na UPA, demitido, preocupado com as contas que ele tinha que pagar, para auxiliar os outros que estavam chegando preocupado. Então, houve muito... Um caos. Foi um caos. Coisa que eu nunca concordei. E esse foi um dos motivos assim, que eu achei chocante. Chocante para tal decisão. E tomou a decisão, o gestor, de forma muito tranquila, o senhor sentiu? Muito tranquila. Sem nenhum tipo de peso. Tranquilo. Muito tranquilo. Só que eu acredito que, assim, eu não tive o contato depois, mas na segunda-feira já se arrependeu e todos foram convocados a trabalhar e foram pagos, o pessoal trabalhando, alguns até sem contrato. E para completar, a eleição do Conselho Tutelar aconteceu na cidade com os membros do Conselho Municipal, todos os que fizeram parte daquele contexto, todos sem portaria, todos demitidos. Quer dizer, uma legalização, entendeu? Ilegal. Tudo irregular. Tudo irregular, que inclusive, se qualquer cidadão tivesse questionado aquele processo eleitoral dos conselhos tutelar, estaria anulado as eleições dos conselheiros. E confesso a você, teve pessoas que têm interesse em fazer, mas disse, não vou fazer porque já havia um impacto. A cidade estava impactada com aquela decisão traumática. E era mais um impacto para aqueles que foram para uma eleição, concorrer a uma eleição, que participaram do processo eleitoral. Por isso que não judicializaram. Entendeu? São muitos fatos mesmo, e 50 minutos é muito pouco, mas antes da gente encerrar, eu queria que o senhor falasse de 2026, né? 2026 está chegando e o senhor continua de alguma forma trabalhando, vejo inclusive nas publicações nas suas redes sociais, o senhor está empenhado no ano eleitoral. Milena, veja bem, a minha decisão de ser candidato a prefeito, a eleição foi um fator muito importante para que eu pudesse me projetar. Então, queira ou não, houve uma projeção.
houve uma projeção... Quando o senhor foi candidato a vice-prefeito. A vice-prefeito. Certo. Você tem uma ideia, nós participamos de uma Certo. eleição que levamos a essa eleição para o segundo turno, e a minha decisão, inclusive, de ser candidato a prefeito na chapa de Jones, levou a eleição para o segundo turno. Sim. Você tem uma ideia, se não fosse assim, eu diria... Para que a eleição fosse para o segundo turno, foi diferença de poucos votos, 2.000 e poucos Sim. votos. Se eu estivesse me mantido na posição onde eu estava, não tinha acontecido segundo turno. Você acha que o senhor foi uma peça-chave? Se você olhasse matematicamente, os votos Gânio obteve 3.500 votos. Faltou para... Você fez esse cálculo? Não, E mais o fator, assim, de... Você tem uma ideia, eu vice-presidente da Câmara Municipal, então teve o simbolismo. A minha vinda para o lado onde eu estou... Agregou bastante. Agregou, Sim. trouxe pessoas. É um fato. Então, isso projetou para que nós fôssemos para uma eleição de segundo turno e projetou o nosso nome. Então, a gente hoje temos um nome que tem viabilidade para concorrer a uma eleição estadual. Assembleia, o senhor está visando a Assembleia. Então, eu já me lancei e aproveito esse espaço aqui como pré-candidato. Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Já estou trabalhando, fazendo uma campanha de forma bem franciscana, bem tranquilo, entendeu? E estamos indo aí, se Deus quiser, esse é o que nos espera agora para 2026. Perspectivas de uma votação expressiva? Sim, que Campina possa me dar uma votação, lembrando que eu também estou trabalhando na questão do partido, né? Você sabe o que lhe conduz a qualquer eleição é a escolha do partido, a escolha do grupo, da nominata. E como é que está essa sua articulação? Estamos fazendo uma articulação para que a gente possa estar num partido que eu tenha condição de competir. Já pode adiantar algumas pretensões? O senhor deve ter recebido vários convites. Tem vários, já recebi alguns convites. O que é que se aproxima mais do que o senhor pensa? Não, eu tenho que ver a questão de um partido mediano, né? Uhum. Um partido Mas na linha que o senhor defende, né? Na linha que eu defendo, entendeu? Mas já existe alguma legenda que o senhor tem uma pretensão maior? Tem. Já tem algumas legendas que nós estamos trabalhando. Tem umas 4 legendas, entendeu? Já senti que ele não quer dizer ainda, né? Está aguardando o trunfo. Mas, Marinaldo, eu quero agradecer a sua participação. Como eu disse, essa bancada aqui é um lugar onde a gente coloca as verdades na mesa mesmo. Eu acho que o cidadão de Campina, de toda a Paraíba, né, que nos acompanha, tem esse direito de entender o contexto político nas minúcias, né, tentar entender os bastidores, que isso forma opinião também, para que as pessoas saibam mais sobre o seu voto, né, tenham mais propriedade para votar com clareza. Muito obrigada pela sua participação, viu, e por ter cedido o seu tempo para vir até aqui. Milena, eu quero agradecer o convite, dizer que volto a repetir do início, muito orgulhoso de estar aqui, sendo entrevistado por você. Já vou repetir mais uma vez. Você tem uma competência enorme. Obrigada. Enorme no jornalismo, faz o jornalismo com seriedade. Tenho lhe acompanhado desde da Pop Cariri, né? Isso, tem lhe acompanhado. Passou por lá e pela Campina FM. E você é uma referência para Campina. Obrigada. Referência, faz jornalismo com seriedade, não com... Se fala naquela jornalismo marrom, mas você faz assim, com muita competência. E Obrigada. Eu me sinto aqui, fica na minha história, mais uma vez, de participar do Hoje Pode, entrevistado por Milena. Marinaldo. Viu? Muito obrigada, viu? Por Obrigada nada. pelas palavras, pela consideração. E é isso, quando a Sim, gente acredita no que faz, eu né? quero agradecer também a receptividade da TVI. Os funcionários aqui me receberam muito bem. Nossa equipe é maravilhosa, Paloma, Caio, né? Quero agradecer a eles, viu? Muito. Tenho muito orgulho dessa pela equipe. recepção, viu? Tá certo? Muito obrigada, Marinaldo, mais uma vez. E, claro, agradecer também a quem nos acompanha, né? Toda semana. A gente tem uma audiência realmente, como você citou aqui, uma audiência muito expressiva e que cresce a cada dia. Muito obrigada pela sua participação. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.